A história dos judeus na Rússia Imperial é, na maioria das vezes, uma história bem difícil, de perseguição, de restrição. Só que, por quase um século, existiu um lugar que foi uma exceção, assim, espetacular: Odessa. Era um lugar de promessas, sabe? Um experimento ousado para ver se os judeus podiam, de fato, se tornar cidadãos modernos, bem-sucedidos, integrados, tudo isso em pleno solo russo. É essa história, essa ascensão e essa queda dramática que a gente vai explorar agora. Olha, para a gente entender Odessa, a gente precisa tirar da cabeça aquela imagem da Rússia tradicional, sabe? Aquela Rússia antiga, cheia de tradição. Não, Odessa era outra coisa. Era uma cidade de fronteira, e essa citação aqui captura a essência disso perfeitamente. Odessa era nova, cheia de energia, até meio selvagem. Era um lugar onde o futuro importava muito mais do que o passado. E isso, claro, atraía gente de tudo que é canto, todo mundo querendo construir algo do zero. E aqui o contraste fica gritante. Para a grande maioria dos judeus do Império Russo, a vida era confinada na chamada zona de assentamento. Era uma área gigantesca onde eles eram obrigados a viver. A vida era definida pelo que não se podia fazer. Mas Odessa era o exato oposto. Desde o comecinho, a cidade ofereceu direitos que eram impensáveis em outros lugares. Então não era só uma cidade, era um verdadeiro farol de esperança. Uma chance de ter um futuro completamente diferente. Mas como é que uma cidade assim tão diferente surgiu do nada? A resposta está bem aí, na sua origem. Uma cidade de fronteira, construída com um propósito muito claro: o comércio e não a tradição. É que a administração russa tinha um plano: criar uma potência comercial no Mar Negro, e rápido. E para isso, precisavam de gente. Mas não qualquer gente. Precisavam de pessoas com experiência, com dinheiro, com ambição. Então, o que eles fizeram? Abriram as portas. Gregos, italianos e, aqui está o ponto-chave, judeus. Todos foram incentivados a se mudar para lá. E essa é a grande virada. Enquanto no resto do império os judeus eram vistos com desconfiança, em Odessa eles eram considerados essenciais para a economia. Esse pragmatismo todo moldou o destino da cidade. E os judeus de Odessa não só aproveitaram a chance para enriquecer, não. Eles foram muito além. Eles se tornaram pioneiros na criação de uma identidade judaica moderna, construindo instituições que viraram modelo para o império inteiro. E o motor por trás de toda essa transformação intelectual era um movimento chamado Haskalah, o iluminismo judaico. A ideia central aqui não era abandonar o judaísmo, de jeito nenhum, era modernizá-lo. Os seguidores, os maskilim, acreditavam no seguinte: se adotassem a educação e a cultura europeia, poderiam se tornar cidadãos respeitados e plenos sem abrir mão da sua identidade judaica. E Odessa? Bom, Odessa era o laboratório perfeito para testar essa ideia na prática. E aqui a gente vê o Haskalah em ação de uma forma muito concreta. A Escola Modelo, de 1826, foi algo revolucionário, porque em vez de focar só nos textos religiosos, como era o tradicional, ela preparava os jovens para o mundo real, para o mundo comercial de Odessa. Ensinava línguas, ensinava as habilidades que eles precisavam para ter sucesso. O ponto é esse: a comunidade construiu a escola que precisava para o presente, não uma escola presa ao passado. E essa mudança cultural foi tão profunda que chegou no coração da vida judaica, a sinagoga. A sinagoga tradicional era descrita como um lugar caótico, barulhento. Agora, em contraste total, a nova sinagoga Brod, que foi fundada por imigrantes mais progressistas, era o oposto. Era organizada, tinha um coral no estilo europeu, sermões em alemão. Quer dizer, era uma reinvenção completa do que o serviço religioso judaico podia ser. Algo moderno, digno, bem alinhado com os costumes da classe média da Europa. Ok, então a gente chega nos anos 1860 e a comunidade judaica de Odessa está no auge do sucesso, da influência. Parecia que o sonho estava se realizando, né? Mas essa era de ouro era muito mais frágil do que parecia. Logo abaixo da superfície existiam tensões enormes, tanto internas quanto externas. Se a gente precisasse de um único número para mostrar o tamanho do sucesso da integração judaica, seria esse aí, 37. Pensa bem, quase metade do conselho da cidade era formada por judeus. Em qualquer outro lugar do Império Russo isso seria impossível, impensável. Mostre o quão fundo eles estavam na vida política e cívica da cidade. Eles não eram apenas moradores, eles estavam construindo Odessa. E a cultura simplesmente explodiu. Pela primeira vez, existia uma imprensa judaica forte publicando em russo, falando não só para judeus, mas para toda a sociedade russa. Intelectuais judeus se sentiam confiantes a ponto de escrever romances na língua do império. Eles iam à ópera, circulavam na alta sociedade. Era a prova viva de que a integração não era só um sonho, ela estava acontecendo de verdade.
Só que, enquanto essa elite mais russificada comemorava o sucesso, uma parte enorme da comunidade olhava para tudo isso com horror. Para muitos judeus tradicionais, essa modernidade de Odessa não era progresso, era uma catástrofe espiritual. Essa maldição do Rebbe de Savran ficou famosa. Diziam que o inferno queimava ao redor de Odessa. Isso mostra uma divisão gigantesca dentro da própria comunidade. Era uma verdadeira batalha pela alma do judaísmo russo. Mas a ameaça não vinha só de dentro, não. Uma hostilidade que vinha de fora estava crescendo e estava prestes a explodir um evento catastrófico que ia simplesmente destruir a confiança da comunidade e fazer todo aquele sonho de integração virar pó. A violência de 1871 não apareceu do nada. A gente consegue ver aqui um acúmulo de tensões. A rivalidade econômica com a comunidade grega, que controlava o comércio de grãos, já existia há décadas. Vira e mexe, boatos horríveis circulavam, como aquele libelo de sangue, aquela acusação falsa e antiga de que judeus usavam sangue de crianças cristãs. E para piorar, o clima político estava mudando. Em 1870, uma nova lei diminuiu a representação judaica no conselho da cidade. Era um sinal bem claro de que as coisas estavam mudando, para pior. E aí, durante a Páscoa de 1871, a cidade explodiu. Foram 3 dias de terror absoluto nas ruas de Odessa. Foi o ponto de virada. O momento em que tudo, absolutamente tudo, mudou. Grupos violentos, muitos deles motivados por essa rivalidade com os gregos, atacaram casas e lojas de judeus com uma fúria inacreditável. Mas o mais grave de tudo foi isso. As autoridades, que tinham o dever de proteger todo mundo, simplesmente não fizeram nada. Ficaram paradas. O governador foi, na melhor das hipóteses, negligente. E talvez o maior choque de todos, principalmente para aqueles judeus iluminados, foi a reação da sociedade russa. A indiferença e às vezes até a hostilidade dos vizinhos não-judeus foi uma traição brutal daquele sonho de integração. Essa imagem aqui é forte. Um relato da época descreve a cena na casa de um financista judeu. Tantos livros e papéis foram rasgados e jogados na rua que o chão ficou branco, parecia que tinha nevado. Isso não era só roubo, entende? Era a destruição da cultura, do conhecimento, do próprio sonho de iluminismo que aqueles livros todos representavam. Então, o pogrom foi muito mais do que um ato de violência. Foi um verdadeiro terremoto ideológico. Forçou uma reavaliação total sobre qual seria o caminho a seguir para os judeus na Rússia. E aqui a gente tem o resumo dessa virada radical. O mundo antes de 1871 era um mundo de fé no progresso, na integração, na confiança. O mundo depois de 1871 virou um mundo de desilusão, de fracasso, de choque. Aquela crença de que a educação e a modernização levariam à aceitação foi por água abaixo. O Haskalah não era mais a solução. Agora era visto como uma ilusão, e uma ilusão perigosa. E os resultados práticos foram imediatos. As próprias instituições que foram criadas para promover a integração simplesmente desmoronaram. O jornal judaico em língua russa fechou as portas, a Sociedade para o Iluminismo acabou, e a carta do secretário dessa sociedade diz tudo. Ele escreveu que a aproximação era impossível porque os russos estagnavam na ignorância. Quer dizer, a culpa não era mais dos judeus, era uma admissão completa de derrota daquele projeto. E do meio dessas ruínas surgiu um diagnóstico completamente novo e radical. Pensadores como Leon Pinsker, que era um médico de Odessa, começaram a dizer o seguinte: o problema não é a falta de educação dos judeus. O problema é uma doença da sociedade europeia, uma fobia irracional incurável, que eles vão chamar de antissemitismo. E a conclusão é assustadora. Se o ódio aos judeus não é algo lógico, então a lógica e a razão, que eram as ferramentas do iluminismo, nunca poderiam curá-lo. E essa citação aqui do intelectual Moses Lillian Blum vira a lógica do Haskalah de cabeça para baixo. A crença antiga era, se os judeus forem úteis para a sociedade, se tiverem sucesso, eles serão aceitos. Lillian Blum agora dizia o completo oposto. O sucesso não traz segurança, ele gera inveja, ressentimento, perigo. A própria utilidade deles os transformava em alvos. Foi uma reavaliação totalmente pessimista e chocante sobre o lugar dos judeus no mundo. E foi assim que o grande experimento de Odessa chegou a um fim trágico e brutal. A cidade que era para ser o futuro, um futuro de progresso, de integração, virou símbolo de um sonho que foi despedaçado. O pogrom de 1871 provou que ser moderno por si só não era garantia de segurança. Um caminho totalmente novo precisaria ser encontrado. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Se o caminho do progresso e da integração se mostrou um beco sem saída, então qual era a solução? O que restava? Bom,
Das cinzas do sonho de Odessa, novas respostas, muito mais radicais, começariam a surgir. Ideias como o nacionalismo judaico, que a gente conhece como sionismo, e o socialismo revolucionário. A queda de Odessa, no fim das contas, não foi o fim da história. Foi o começo de um capítulo completamente novo e muito mais turbulento.